Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Lugar de Paz. Nós estamos aqui de segunda a sexta-feira para orarmos juntos, intercedermos pelos pedidos de oração. Eu quero lembrar você de que a oração é o abrir do coração a Deus, como a um amigo. O diálogo em qualquer relacionamento é a base e precisamos ter essa base bem fortalecida com Deus. Deus deseja ouvir a sua voz, Deus deseja ouvir a sua prece. Talvez você se pergunte, mas Ele não é onisciente, Ele é onisciente, mas Ele quer relacionamento. E nós também precisamos ter esse relacionamento com Deus. Eu me lembro da experiência do salmista, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. E para termos a presença do Senhor conosco nos momentos mais difíceis, precisamos estar alicerçados com Ele. Hoje, nós precisamos construir esse relacionamento com Deus. E sabe, quando nós nos relacionamos com Deus, quando tudo está bem, quando vem a adversidade, nós temos mais fortaleza, nós temos uma fé mais fortalecida, temos uma confiança mais inabalável e nós atravessamos esses momentos com mais esperança. Então, eu quero encorajar você a desenvolver esse relacionamento profundo com Deus. Deus ama você, Deus deseja continuar abençoando a sua vida. E o texto bíblico para a nossa reflexão hoje está em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. O sábio Salomão fez muitas escolhas em sua vida. No início da sua vida, ele fez um pedido e Deus concedeu aquele pedido para Salomão. Ele se tornou o homem mais sábio deste mundo. Mas, posteriormente, ele começou a fazer escolhas erradas, infelizmente. E aquilo trouxe muitos infortúnios, muitas tristezas, muitas consequências negativas. E no final da sua vida, ele escreve Eclesiastes, tem até um tom meio depressivo, de tristeza pelas escolhas passadas que ele havia feito. E ele chega a uma conclusão, diante de tantas coisas que são vaidade, ele chega a uma conclusão onde ele diz assim: de tudo o que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Em outras palavras, temer a Deus não significa ter medo de Deus, mas significa ter reverência ao nome de Deus. Significa ser obediente aos mandamentos de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz o sábio Salomão. E o temor do Senhor está ligado, então, à obediência aos seus mandamentos, a uma vida de fidelidade aos mandamentos de Deus. Você quer ser sábio ou quer ser tolo? Se você deseja ser sábio, lembre-se, construa a sua casa sobre a rocha. E para construir a sua casa sobre a rocha é preciso ouvir a palavra de Deus e praticá-la. Se você deseja ser tolo, você pode até ouvir a palavra do Senhor, mas se escolhe não colocá-la em prática, você estará construindo a sua casa sobre a areia e quando vier a tempestade, essa casa vai cair. Eu desejo que você fortaleça a sua vida espiritual, que você construa a sua casa sobre a rocha. E para que você continue adquirindo sabedoria, para que você seja sábio e construa a sua casa sobre a rocha, eu quero lhe oferecer o curso bíblico Ensinos de Jesus. E você pode fazer esse curso bíblico usando o seu WhatsApp, através deste número de WhatsApp, 12 982000062. Salve este número na agenda do seu celular com o nome Esperança, porque é através da esperança que você vai fazer o curso bíblico Ensinos de Jesus. E depois envie a mensagem para a Esperança com o título do curso, Ensinos de Jesus. E você vai continuar crescendo espiritualmente, fortalecendo a sua vida espiritual. E com certeza você vai adquirir um coração sábio para temer o Senhor, para viver uma vida reta com o Senhor, para que quando o Senhor voltar você esteja pronto, preparado para receber o galardão. E eu desejo que Deus lhe abençoe ricamente ao realizar esse curso bíblico. E agora vamos ler os pedidos de oração que recebemos através do Facebook e do Instagram. Vem comigo. Vamos à primeira mensagem do Facebook, é da Clementina Daniel. Peço oração pela minha família, que Deus nos abençoe. Amém, Clementina. Que Deus abençoe você e a sua família.
A família é um presente de Deus. Os filhos são herança do Senhor. Então há uma responsabilidade enorme sobre os pais de conduzirem o lar na presença do Senhor para fazer a vontade de Deus, conduzindo os filhos a seguirem os passos de Cristo. Que nós possamos ensinar os nossos filhos a temerem ao Senhor, a obedecerem ao Senhor. Que Deus siga abençoando você, a sua família, o seu lar e que o seu lar seja um pedacinho do céu aqui na terra. A próxima mensagem é da Helenita. A Helenita diz assim: peço oração pela minha casa para que Deus nos liberte das enfermidades. Amém, Helenita. Que Deus abençoe a sua casa e que vocês sejam completamente libertos de qualquer enfermidade. Deus é o Deus da cura e por isso clamamos o nome do Senhor. Recorremos a Ele, porque Ele é chamado na Bíblia de Deus da cura. Ele realmente cura as nossas enfermidades, as nossas feridas. E por isso somos encorajados a buscarmos o nome do Senhor, clamando, pedindo pela cura, pela libertação. Que Deus abençoe você e a sua família. A Maria Souza diz: peço oração pela minha vida e pela minha família. Amém, Maria. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus também abençoe a sua família. Lembrando novamente, família é um precioso presente. Precisamos cuidar da nossa família. Às vezes a gente cuida mais do nosso trabalho, ou às vezes a gente cuida mais de outras famílias. Nós precisamos, em primeiro lugar, cuidar da nossa casa, da nossa família. Eu vou dizer agora como pastor, o nosso primeiro campo missionário não é a igreja, mas é o nosso lar. De nada adianta um esforço para pregar o Evangelho se nós estamos perdendo a nossa esposa, os nossos filhos. Então, precisamos nos lembrar que o nosso primeiro campo missionário é o nosso lar e devemos conduzir a nossa família na presença do Senhor. Que Deus abençoe você e a sua família. A Josiane Cássia, ela escreveu: estou enviando um pedido de oração pela minha mãe, que tem câncer e está fazendo quimioterapia aqui em Campinas. O nome dela é Lourdes Reinoso. Vamos orar, Josiane. Amigos de oração, anote o nome da Lourdes Reinoso. Ela está fazendo quimioterapia em Campinas e necessita das nossas orações e da intervenção divina. Que Deus abençoe você ricamente, a sua família e de um modo muito especial a sua mãezinha querida. Estaremos aí unidos em oração para que o Deus da cura realize uma grande obra na vida dela. Um grande abraço para vocês. E agora os pedidos do Instagram, a Gisele Ribeiro. Peço oração por mim e pela minha casa, pois estou enfrentando ansiedade. Creio na cura, em nome de Jesus. Amém, Gisele, eu também creio na cura. E é importante você procurar ajuda. A ansiedade é um sintoma de algo que pode ser maior. Então é importante cuidar preventivamente da saúde. Eu sei que a atividade física diminui os níveis de ansiedade. Treinar os pensamentos para evitar os pensamentos ansiosos também ajuda em muito diminuir a ansiedade. E lembre-se de Filipenses 4:8. Leia Filipenses 4:8. Repita esse verso quantas vezes forem necessárias. Filipenses 4:8 diz assim: tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é de boa fama, tudo aquilo que tem alguma virtude, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, se algum tipo de pensamento não tem virtude, não é puro, não é algo bom, não é algo de boa fama, por que se demorar naquele pensamento? Muitas vezes nós nutrimos pensamentos catastróficos e nós aumentamos ainda mais o problema, um problema ilusório e que nem existe. Sabia que muitas das nossas preocupações, elas são injustificadas? Isso traz um peso, uma dor emocional muito grande. Então, eu estou dando duas dicas. Atividade física pode diminuir os níveis de ansiedade e também treinar os pensamentos para que a gente coloque bons pensamentos na nossa mente e evite os pensamentos ansiosos. Mas eu também quero sugerir procurar ajuda especializada, é muito importante. Estaremos em oração por você, tá bom? E agora a Nereuda Lino. Peço orações pela minha filha Janaína. Ela era adventista, mas está afastada dos caminhos de Deus. Tem enfrentado problemas psicológicos e está envolvida com vícios como cigarro e drogas. Creio no Deus Todo-Poderoso e confio que Ele agirá no tempo certo.
Vamos orar, Nereuda, nos unir em oração em favor da Janaína, amigos de oração. Anote o nome desta jovem, Janaína. Já foi adventista do 7º dia e hoje está enfrentando uma crise na sua vida pessoal, acabou se envolvendo com vícios e nós acreditamos no poder de Deus de libertar. Então vamos nos unir em oração, porque eu creio que grandes coisas acontecem entre o povo de Deus quando o povo de Deus decide orar e interceder uns pelos outros. E eu também tenho certeza de que há coisas que Deus só fará em resposta à oração. Então vamos nos unir em oração pela Janaína. Muito obrigado por compartilhar o seu pedido. Agora temos o pedido da Rose. A Rose Dantas diz: boa tarde, pastor Frederico. Peço oração por minha saúde e pela saúde do meu esposo, Edmilson, tanto física quanto espiritual. Vamos orar, Rose, pela sua saúde física e espiritual e também pelo seu esposo. E muito obrigado por participar aqui do programa. A Helena Silvia diz: peço uma oração pela minha família. Amém, Helena. Vamos orar por sua família. E eu gosto de dizer que a família é um bem muito precioso que nós temos. E é importante a gente cuidar da nossa família. Às vezes cuidamos mais dos de fora do que dos de dentro. Então vamos cuidar. Esposo, cuide da esposa. Lembre-se, ela foi colocada ao seu lado para ser uma auxiliadora e não, obviamente, uma serva. Então, o esposo também foi colocado ao lado da esposa para proteger a esposa, para cuidar da esposa, né? E vice-versa. Então, é importante que os dois sejam cooperadores, auxiliadores. E os pais devem cuidar dos filhos, conduzir a família na presença do Senhor. Estaremos em oração por essa família bonita. Miranda Soares diz: peço oração por meu esposo, por meus filhos e suas famílias e também por mim. Amém, Miranda. Que Deus abençoe seu esposo, seus filhos e as famílias dos seus filhos. Que toda essa família seja preservada na presença do Senhor. Um grande abraço para vocês. E agora vamos para um rápido intervalo e ao retornarmos teremos aqui o nosso momento de oração. Então não saia daí porque logo mais eu quero orar com você. Já estamos de volta, logo mais nós vamos ter o nosso momento de oração. Eu quero orar por você. Eu sei que você tem um pedido de oração, você tem algo no coração que gostaria de apresentar a Deus. É importante você se lembrar que nós precisamos conversar com Deus, falar com Deus. Nada substitui a nossa oração individual. Aqui no Lugar de Paz temos uma oração como que coletiva, mas você pode orar comigo. Enquanto eu oro, você pode acompanhar o que eu falo, pode concordar dizendo amém, inclusive pode interceder junto comigo pelos pedidos de oração e pode orar por si mesmo. Então eu quero encorajar você a falar com Deus. É isso mesmo, é simples, é falar com Deus. Orar é falar com Deus. E Deus se importa com cada detalhe da nossa vida. Talvez você pense, eu vou incomodar a Deus? Nada do que você fale com Deus irá incomodá-lo ou sobrecarregá-lo. Ele, na verdade, deseja nos atender, deseja nos abençoar. Ele está trabalhando continuamente para transformar o nosso coração, para nos salvar. E Ele está conduzindo a história para o seu ponto culminante, que se dará com o retorno glorioso de Jesus Cristo. Ele virá com poder e grande glória para nos buscar. E nós precisamos estar prontos hoje, porque o amanhã não nos pertence. E como é que eu posso estar pronto hoje? Conversando com Deus, confessando os meus pecados, abrindo o meu coração a Ele, pedindo para que Ele me salve. Então é dessa maneira que nós nos preparamos hoje. E esse preparo de hoje deve ser repetido amanhã e no dia seguinte e assim por diante. É como Paulo diz lá em Colossenses: assim como você recebeu a Cristo, agora ande nele. Esse é o segredo da vitória cristã, é andar com Cristo todos os dias da nossa vida. Porque quando andamos com Cristo aqui na terra, todos os dias, então nós continuaremos a caminhar com Ele por toda a eternidade. Então vamos caminhar todos os dias com Cristo Jesus. E falando sobre esperança,
O nosso motivo de existir como emissora é pregar o Evangelho eterno, baseado na Bíblia, compartilhando a esperança com esse mundo que está envolto em trevas. As pessoas estão procurando em que se agarrar, estão procurando alguma esperança e muitas vezes elas se agarram à esperança que, na verdade, são ilusões. Mas existe uma esperança que está fundamentada na palavra de Deus e Deus não é homem para mentir. E você, como anjo da esperança, tem contribuído para que esta mensagem alcance mais corações, mais famílias, sendo resgatadas para o reino de Deus. Pessoas que estão sendo libertas dos vícios, das drogas, casamentos que estavam sendo desfeitos, estão sendo recuperados, famílias que estavam sendo amassadas, destruídas pelo inimigo, estão sendo restauradas pelo poder de Cristo, através do seu apoio, através da sua ajuda, através da sua doação. Então, o nosso muito obrigado a você que é anjo da esperança. E nós vamos continuar orando para que Deus continue abençoando a sua vida. Agora nós vamos ler os pedidos de oração que recebemos através do WhatsApp e eu convido você para me acompanhar. Vamos então à primeira mensagem, é da Ruth Josefa. Boa tarde, pastor. Falo de Angola. Peço oração pela minha família, especialmente pelos meus irmãos Domingos e Amâncio, que enfrentam problemas espirituais há muitos anos. Destrói muitas coisas em casa quando choram. Temos orado e buscado a ajuda da igreja com muita oração, mas continuamos sofrendo muito com essa situação. Peço também oração pela minha vida espiritual e mental. Deus os abençoe. Amigos de oração, anote o nome da Ruth Josefa. Ela pede aí pelo Domingos e pelo Amândio. Anote o nome do Domingos, estou anotando aqui, Domingos e Amândio, que enfrentam alguns problemas espirituais e isso tem prejudicado a família, trazendo muito transtorno, muito sofrimento. Vamos orar pela intervenção divina. Eu creio que Deus, Ele é poderoso e se nós o invocarmos e pedirmos, Ele de uma maneira maravilhosa pode intervir trazendo cura, libertação. Estaremos em oração, Ruth, por você e pelos seus irmãos. Um grande abraço e muito obrigado por participar aqui do programa. A Eliana diz, peço oração pela minha vida, pelo meu casamento e pelo meu lar, para que minha casa seja um lugar de paz, amor e felicidade. Amém, Eliana. Estou anotando aqui o seu pedido, pede aqui pelo casamento e para que o seu lar, a sua casa, seja um lugar de paz. Gostei do nome lugar de paz, porque onde Cristo está, ali prevalece a paz, prevalece a harmonia. Onde Cristo habita, prevalece a união, o amor, o perdão, a graça. A graça não é uma coisa só que Deus exerce, Ele espera que nós também exerçamos graça para com aqueles que falham conosco. E muitas vezes o cônjuge falha com o cônjuge. E é necessário ter essa disposição em perdoar e recomeçar todos os dias. Então, Eliana, que o seu lar seja verdadeiramente um lugar de paz, onde Cristo habita e que a harmonia, a paz, o amor, o perdão prevaleça e que vocês permaneçam fortalecidos nesse vínculo do amor até que Cristo volte. Um grande abraço para vocês. A Regina escreveu, peço oração por meu esposo, Adelino, por meus filhos, Rogério, Wellington e Maria e por mim. Amém, Regina. Estaremos aí em oração por você. Vou anotar aqui Adelino. Também pede pelos filhos Rogério e também Wellington e Maria. Amém. Família bonita, família grande. Eu também fui criado numa família grande, somos 5 irmãos e foi muito bom conviver com os irmãos, brigamos, brincamos e hoje somos amigos, somos muito amigos, temos uma ótima convivência. Que Deus abençoe você, Regina, que Deus abençoe toda a sua família, seu esposo Adelino, o Rogério e toda essa família bonita, tá bom? Um grande abraço para vocês. A Zita Angélica diz, peço oração por mim, pela minha saúde, por minhas filhas, minhas 2 netas e por toda a minha família. Amém, Zita? Vamos orar por você, pelas suas filhas,
netas e por toda essa família. Vários pedidos de oração pedindo pela família. É importante a gente cuidar da nossa família. E o cuidado requer atenção. É isso mesmo. Como é que está a sua atenção para com o cônjuge? Sua atenção para com a esposa? Como está a sua atenção com seu filho? Sabe, outro dia eu ouvi uma criancinha pequenininha, na verdade foi minha sobrinha. Minha sobrinha tem 3 aninhos e ela disse assim para mim: tio, meu papai trabalha demais. Me deu uma dorzinha no coração. Sabe, os filhos sentem falta dos pais. Então é importante que os pais dediquem atenção aos filhos, a esposa dedique atenção ao esposo, o esposo dedique atenção à esposa e, principalmente, acima de tudo, que no lar se invoque o nome do Senhor. Estaremos em oração, Zita, por essa família bonita, os filhos e netos. E agora, Eduarda, boa tarde, lugar de paz. Peço oração pelo meu pai, Arli. Vamos orar. É o pedido da Eduarda, pede pelo pai, Arli. Que Deus abençoe o senhor Arli na saúde, em todos os aspectos da vida dele. Que Deus abençoe você também, Eduarda. E a Rosa escreveu: queria pedir oração pela minha família e pela minha filha Sara, para que Deus abra as portas e ela consiga receber os direitos financeiros deixados por seu marido falecido para os filhos dela. Peço também oração por mim, para que Deus abra as portas e eu consiga recuperar o dinheiro que me foi roubado. É o pedido da Rosa. Então ela pede pela filha, né? O nome dela é Sara, pela questão financeira, e também ela pede por si mesma para que ela consiga recuperar o dinheiro que perdeu. Estaremos em oração por você, Rosa, e pela sua filha Sara. E estaremos em oração para que Deus dirija toda essa questão difícil, sensível, também está lidando com a perda de uma pessoa, tá bom? Que Deus abençoe você e a sua família. E agora temos o próximo pedido do Flávio. Flávio Ferreira: orem pelas minhas finanças e pelo meu consórcio. Estaremos em oração por você, Flávio. E eu quero falar ao seu coração agora, meu querido amigo, minha querida amiga. Nós lemos no início Eclesiastes capítulo 12, verso 13. Aqui Salomão, no final da vida, ele escreve a partir da perspectiva de alguém que cometeu muitos erros na vida. E ele diz assim: de tudo que se ouviu, a conclusão é esta: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Sabe, guardar os mandamentos de Deus é o dever de cada pessoa. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Você quer ser sábio? Então tema o Senhor. E o temor do Senhor está associado à obediência aos seus mandamentos, é o que diz o texto aqui. O temor do Senhor não é ter medo de Deus, mas é ter reverência por Deus e respeitar a Deus e obedecê-lo. Então, se você deseja ser sábio, construa sua casa sobre a rocha. Ouça a palavra de Deus e pratique a palavra de Deus. Seja obediente, não apenas um ouvinte da palavra. Certamente você está atravessando um momento difícil na sua vida. Todos nós enfrentamos dificuldades, mas Deus deseja nos abençoar. E quando nós escolhemos, pelo poder de Deus, a obedecer os seus mandamentos, nós somos mais felizes, mais realizados e ficamos sob a proteção dele. Por exemplo, não adulterarás. Ou seja, você tem uma grande oportunidade de ser feliz com a sua esposa, com seus filhos e não enfrentar problemas decorrentes de uma infidelidade. Não roubar, não mentir, não matar. Quando nós praticamos esses ensinos na nossa vida prática, estamos sob a proteção desses mandamentos. Verdadeira liberdade não é fazer o que se quer, mas é ter poder moral para fazer a escolha certa. E eu quero orar com você neste momento, para que você tenha poder moral para fazer as escolhas certas. Se você puder, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Eterno Pai, Deus de amor, muito obrigado por tuas bênçãos que se renovam a cada manhã. Neste momento, Pai, oramos por cada telespectador, que o Senhor nos dê um coração sábio e poder moral para sermos obedientes aos teus mandamentos, Pai. Oramos neste momento pela Ruth, a Ruth Josefa. Ela intercede pelos seus irmãos que necessitam das tuas bênçãos, Pai. Oramos pela Eliana, ela pede pelo seu casamento.
Ó Pai, que o seu lar, que a sua casa seja um lugar de paz, seja um pedacinho do céu aqui na terra. Intercedemos pela Regina, ela pede pelo seu esposo Adelino e os seus filhos. Abençoe essa família, Senhor. A Zita pede também pelos filhos, pelos netos. Abençoe a Eduarda pede pelo seu pai Arli, e a Rosa pede por sua filha Sara. Peço, Pai, também a Tua bênção sobre a nossa vida. Entregamos o nosso ser, neste momento, em Tuas mãos. Nós o fazemos em nome de Jesus. Amém.